Aueto, salve a banda, como vocês estão? Tudo bem? Gente, vamos falar um pouquinho mais sobre espiritualidade, que tem um pouquinho mais de reflexão sobre alguns processos que ocorrem com a espiritualidade, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas falando sobre o culto livre. Essas pessoas normalmente elas falam sobre o culto livre por alguns motivos muito específicos, tá? Não vou falar todos, mas vou me restringir aos mais evidentes. Um é a mágoa com sistemas religiosos anteriores, né? A pessoa se magoa com a estrutura religiosa que ela estava inserida, a pessoa se magoa porque não recebeu adequadamente os suas outorgas ou não recebeu no tempo que ela achava necessário as suas outorgas e coisas do tipo. Mas será mesmo que isso é algo assim, de fato, verídico? Será que isso realmente não foi passado para ela porque o Pai de Santo não gostava dela? Ou porque o Tato ou a Amito não gostava daquela pessoa? Eu acredito que não. A gente analisa sempre a capacidade da pessoa de receber as outorgas. E uma pessoa que se melindra porque não recebe as outorgas já demonstra a capacidade espiritual em que ela está inserida, a maturidade espiritual em que ela está inserida. A gente tem que respeitar o processo. Mesmo que você se sinta, de certa forma, vilipendiado, perseguido, injustiçado, que seja, tem que entender que todas as questões espirituais existem baseadas em um processo. E esse processo é para trazer segurança espiritual para a pessoa, para trazer maturidade espiritual para a pessoa, para que ela realmente consiga fazer o trabalho que ela precisa fazer de uma forma adequada. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a ouvir pessoas que ou eram de religião e saíram, ou simplesmente não foram aceitas em determinados grupos religiosos, ou não receberam aquilo que elas julgavam necessário, no tempo que elas julgavam necessário, sobre as suas pautas, sobre as suas reclamações. A gente tem que entender que nem sempre é como a gente está ouvindo. Na verdade, a maior parte das vezes não é como a gente está ouvindo. Então isso aqui é um complemento do vídeo anterior, né, que eu falo que a culpa é sempre do Pai de Santo, né, para entender sobre esses processos. Às vezes as pessoas são meio que desligadas do terreiro. Normal, isso acontece. Terreiros são casas de passagem, não são casas de permanência. A ideia do terreiro é desenvolver as pessoas de um tanto que elas abram suas próprias casas, quando elas recebem todas as outorgas que lhes são necessárias. Tá? Até lá, ela tem que passar por um processo, aí ela tem que passar por um tempo de maturidade espiritual. E ela tem que passar por todas as etapas, como a tradição diz que ela tem que passar.